15 Levelinguives capítulo 71 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Isso foi estranho. Mateo comentou sobre as palavras de Daria quando ela finalmente desapareceu de vista. O olhar em seu rosto era bastante peculiar. No entanto, as dificuldades relacionadas à travessia da área da ala sul desmoronada permitiram que o jovem escondesse sua expressão. Isso pode surpreendê-lo, mas eu realmente posso entendê-la, Nadia respondeu com uma voz fraca. E então, antes que Mateo pudesse dar outro passo, ela saltou para a frente apenas para se aconchegar ao seu lado. Ela não disse mais nada, optando por mergulhar no calor do braço de seu parceiro. Querido? Mateo perguntou, olhando para baixo e para o lado na cabeça da garota. Ele não conseguiu olhar Nadia nos olhos enquanto ela escondia o rosto em seu ombro. Nossa diferença de altura não é muito conveniente para ela. Mateo reclamou por dentro. No entanto, ele tinha uma quantidade mínima de instinto de autopreservação que o impedia de expressar essa reclamação. Eu posso entendê-la, Nadia finalmente falou. No entanto, sua voz foi abafada pelo ombro de Mateo contra o qual ela pressionou o rosto. Não, ela então balançou a cabeça para os lados. Eu posso entender os dois, Nadia corrigiu sua declaração inicial. No entanto, em vez de elaborar para ajudar Mateo a descobrir o que diabos ela quis dizer, Nadia finalmente soltou seu braço antes de seguir em frente. Você pode me ajudar a entender os dois, então? Perguntou Mateo, observando os movimentos ágeis de Nadia. Ela não teve problemas em alcançá-lo mais cedo. E agora, ela só precisava de 2 momentos para se apressar. No entanto, em vez de fugir para o ponto central da escola que ainda existia, ela se virou e olhou para o rosto de Mateo com um olhar de determinação em seus olhos. Você quer que nós dois fiquemos quites, não é? Ela perguntou. A voz dela não é nem um pouco sedutora, Mateo notou, apenas para então morder os lábios. Ele era um sobrevivente do apocalipse. A vantagem de 2 semanas de experiência que ele tinha sobre os outros, infelizmente, não se estendeu ao tema do relacionamento, nem lhe deu um tempo mais fácil para entender o que Nadia quis dizer. Se você se sente desconfortável com isso, então esqueça, disse Mateo. Era o caminho mais seguro de todas as rotas que ele poderia escolher. E a que exigia menos coragem dele. Eu não vou deixar você escapar sem que você diga em voz alta. Nadia sorriu levemente. Ela notou meu constrangimento. Mateo pensou, apenas para balançar a cabeça. Tudo bem, disse ele enquanto abaixava a cabeça e respirava fundo. Ele então ergueu os olhos para a garota e olhou diretamente para o rosto dela. Eu quero ver você se dar prazer, ele disse enquanto dava um passo à frente. Eu quero que você faça isso enquanto me olha no rosto, acrescentou ele, dando mais um passo à frente. Ele então saltou para a frente apenas para estender a mão e agarrar as mãos de Nadia enquanto os levava aos lábios e plantava um beijo delicado bem no topo de seus dedos. Esta é a maneira certa de nos vingarmos? Mateo perguntou enquanto permitia que o peso das mãos dele e de Nadia os derrubasse e os afastasse de seus rostos. Um sorriso feliz cresceu no rosto de Nadia. Só para de repente se misturar com vergonha apenas um momento antes de ela desviar os olhos para o lado. Vocês realmente não conseguem parar de flertar por um maldito segundo, Leila comentou de repente pelas costas de Mateo. Uá, o jovem pulou, soltando as mãos de Nadia como uma espécie de colegial apanhado em flagrante por um professor. No entanto, essa surpresa momentânea veio e se foi. Mas o choque de Mateo permaneceu. Como ela pode se mover por este lugar sem que eu perceba? Ele pensou, perplexo com tal possibilidade. Há algo de errado com isso? Nadia perguntou, balançando a cabeça para se livrar do constrangimento. Mesmo que ela afirmasse entender o que se passava na cabeça de Daria e Leila, isso não significava que ela estava feliz ao interagir com a primeira. Leila olhou para o rosto de Nadia, recusando-se a abrir a boca por um momento. Esse confronto silencioso durou pouco tempo. Depois, Leila baixou os olhos e balançou a cabeça. Não, não há nada de errado com isso,
afirmou ela antes de abaixar ainda mais a cabeça e passar pelo casal. Sinto muito incomodar vocês dois. Ela se desculpou antes de se apressar para dentro da parte da escola que ainda estava de pé apesar de todos os danos causados às suas paredes de sustentação. Isso foi diferente do que eu esperava, Mateu murmurou, ainda chocado com a completa falta de som que Leila fez ao se aproximar de suas costas. Em um campo aberto com nada além de grama ou chão macio para caminhar, seria factível. Mas em um campo coberto de ruínas de uma ala inteira do prédio da escola. Mesmo aqui, Nadia admitiu, olhando na direção em que a garota desapareceu. No entanto, em pouco tempo, ela voltou seus olhos para Mateu. A determinação neles agora reacendeu. Então, que tal pararmos de enrolar Não, Mateu negou o pedido de Nadia antes mesmo que ela pudesse verbalizar. Por enquanto, há algo mais que todos devemos fazer, disse ele antes de dar um passo à frente. E é para tomar banho enquanto a água ainda corre. Quem sabe quando teremos a chance de fazer isso de novo, apontou antes de correr atrás dos passos de Leila. O apocalipse começou há várias horas. E de acordo com as experiências de Mateu em sua corrida anterior, os serviços básicos da cidade continuariam funcionando apenas por algumas horas na manhã seguinte. Isso deu-lhes tempo mais do que suficiente para encher todos os tipos de recipientes com água relativamente potável. Mas também significava que um luxo como um chuveiro só era possível enquanto essas utilidades ainda funcionassem. Levelingo Weavers capítulo 72. Vamos conquistar os chuveiros. Vocês finalmente chegaram aqui, disse Dari assim que Mateu e Nadia chegaram ao ponto central da escola. Eu não esperava que vocês dois fossem trabalhar naquelas ruínas, mas enquanto esperava, já comecei a ter minhas dúvidas. O pequeno sorriso no rosto de Daria mostrou como suas palavras não eram nada mais do que um nabo amigável. No entanto, a expressão azeda que aquelas palavras fizeram aparecer no rosto de Leila, que estava ao lado de Daria, foi o suficiente para Mateu entender um pouco melhor a situação. A julgar por tudo que as três garotas disseram, parece que elas querem mesmo transar, pensou, balançando um pouco a cabeça para depois fazê-lo com mais energia. De qualquer forma, Leila falou. Entendo. Assim que encontrarem um lugar onde possam desfrutar da companhia um do outro, ficaremos de guarda para garantir que nada e ninguém os incomode, disse ela, apenas para desviar os olhos e esconder sua expressão descontente. É ótimo ouvir isso, disse Mateu, dando um passo à frente. Mas agora, todos nós temos algo mais para fazer. Daria. Mateu voltou seus olhos para a garota que ele tinha mais facilidade em dar ordens. Você pode ir buscar aquele casal de calouros para mim? Ele pediu. Um pequeno sorriso então apareceu em seu rosto. Acredite em mim ou não, mas se os excluíssemos do que estamos prestes a fazer, isso poderia facilmente levar à divisão do nosso grupo. Mateu então agarrou a mão de Nadia e puxou-a para frente, mas para o centro do prédio. Claro, Daria acenou com a cabeça apenas para então incliná-la para o lado. Atreve-se a revelar o que você tem em mente? Ela perguntou quando um flash estranho apareceu atrás de seus olhos. No entanto, antes que Mateu pudesse ter uma chance de decifrá-lo, a garota virou a cabeça. Chuveiro, Mateu respondeu com uma única palavra. Vendo como todos nós somos sangrentos, aposto que vocês adorariam pegar um, não é? Mateu não precisava de nenhuma resposta. Ele próprio se sentia incomodado com todo o sangue e vísceras que cobriam sua pele e roupas. E se ele, um homem, já havia atingido o estado de desconforto, então o quão mal as meninas deveriam se sentir sobre isso? Um chuveiro? Leila perguntou, seus olhos brilhando. Parecia que uma única menção à chance de se limpar afastou todos os pensamentos de ciúme e luxúria de sua cabeça. Você pode realmente organizar um? Ela então perguntou, apertando os olhos enquanto olhava para Mateu com uma terrível suspeita. Por que eu precisaria fazer isso? Mateu perguntou, erguendo as sobrancelhas em surpresa. Não temos chuveiros funcionando na área de ginástica da escola. Ele perguntou, apontando a mão para a ala norte do complexo. Claro, eles ainda tinham que limpá-lo dos zumbis,
Mas devido às características físicas simples, os campos de treinamento da escola estavam localizados no último andar da ala norte. Afinal, que tipo de arquiteto sensato colocaria um lugar para uma massa de estudantes pular em qualquer lugar que não fosse o andar térreo? Droga, eu esqueci completamente disso, Leila admitiu, apenas para balançar a cabeça e então girar seu facão. Já posso ir? Ela perguntou, levantando os olhos para Mateu quando faíscas de entusiasmo apareceram em seu rosto pela primeira vez desde que Mateu a conheceu. Sinta-se à vontade, disse Mateu enquanto um sorriso relaxado apareceu em seus lábios. Além disso, pode haver outra surpresa esperando por você mais tarde, então segure suas calças até lá, ele aconselhou antes de fixar o cabo em seu machado e ir para o norte. O primeiro a tomar banho pode escolher. Leila gritou alegremente enquanto partia, correndo direto para uma das poucas áreas ainda infestadas de zumbis, como se estivesse prestes a se reunir com sua família muito perdida. Vamos também? Mateu perguntou, voltando os olhos para sua primeira esposa. Claro, Nadia sorriu apenas para então se inclinar sobre a orelha de Mateu. É aí que você quer que eu lhe dê o show? Ela perguntou, sua voz finalmente se encaixando no significado das palavras que ela sussurrou. Não vamos em frente? Perguntou Nadia, surpresa com a parada repentina de Mateu. Ainda não. O jovem balançou a cabeça enquanto descansava as costas contra a parede. Ainda precisamos dizer a Daria e aqueles dois juniores para onde estamos indo, ele explicou antes de estender a mão e puxar Nadia para mais perto. Do lado de fora, parecia que ele simplesmente queria ficar com a garota por um tempo. No entanto, em vez de sentir suas curvas ou enfiar as mãos por baixo de suas roupas, Mateus simplesmente aproximou os lábios da orelha da garota. Acho que entendi o que você quer dizer antes, afirmou. E acho que preciso assumir a liderança nessa situação, acrescentou. Nadia deu de ombros um pouco. Ela então levantou o rosto e olhou diretamente nos olhos de Mateu. Então isso significa que você vai? Sim, Mateu acenou com a cabeça. Eu vou transar com eles no chuveiro, ele explicou suas intenções, apenas para balançar a cabeça. Ainda assim, primeiro quero aproveitar um pouco de tempo a sós com você, acrescentou, erguendo a mão para acariciar o rosto de Nadia. Droga, ele pensou enquanto baixava a mão, olhando com leve desgosto para o sangue que espalhou por todo o rosto de Nadia. Nós realmente precisamos nos limpar, ele pensou, apenas para então se concentrar novamente na expressão da garota. Eu. Nadia hesitou por um segundo, apenas para engolir sua saliva e olhar diretamente nos olhos de Mateu. Eu entendo. E embora eu ainda não esteja pronta para aceitar, vou permitir, ela disse, seu tom ficando um pouco triste. Estamos de volta. Daria gritou antes mesmo de chegar ao fundo da escada em que estava, como se com a intenção de avisar Mateu e Nadia sobre sua presença com antecedência. Para onde vamos agora? Ela perguntou quando apareceu no corredor próximo com os dois juniores deles. Chuveiro, Mateu revelou com um sorriso feliz. Vamos lavar todo esse sangue. Levelingo Weavers capítulo 73. O pedido de Carol. Com licença, mas posso tomar um momento do seu tempo? O júnior que Mateu geralmente ignorava até este ponto de repente se aproximou dele. Mateu virou a cabeça, direcionando os olhos para aquela que a garota mais nova puxou nas costas de sua camisa. E aí? Ele perguntou, mascarando o aborrecimento de seu rosto. Estou prestes a fazer Naida se masturbar para mim. Você poderia encontrar um momento melhor para me incomodar? Ele pensou enquanto colocava um sorriso gentil em seu rosto. Eu. A garota hesitou, baixando os olhos como se não pudesse olhar Mateu diretamente no rosto. Eu. Ela tentou falar novamente, apenas para um rubor aparecer em suas bochechas quando ela tirou a mão da camisa de Mateu. Na verdade, não importa. Desculpe incomodá-lo, ela finalmente disse, desistindo de tudo o que queria transmitir inicialmente. Bem, se você diz que não é nada, disse Mateu, encolhendo os ombros. Ele então se virou e avançou, ansioso para ver Nadia ficando envergonhada diante de seus olhos. Na verdade,
A voz da garota chegou aos ouvidos de Mateu bem quando ele estava prestes a escapar da vincidade de seu Júnior. Droga, pensou Mateu, fechando lentamente os olhos e exalando todo o ar de seus pulmões. Ele então respirou novamente antes de colocar um sorriso falso em seus lábios enquanto se virava para a garota novamente. Devo apenas mandá-la embora. Mateu pensou, sua virilha lentamente empurrando-o para a decisão de arriscar o moral de seu grupo. Na verdade, eu queria perguntar se posso ajudar de alguma forma. A garota revelou seu desejo, apenas para desviar os olhos imediatamente. O que é tão difícil de perguntar nele? Mateu perguntou, incapaz de conter todas as suas emoções. Havia mesmo necessidade de hesitar tanto? Ele perguntou novamente, balançando a cabeça enquanto pensava sobre a pergunta em si. Alguma coisa para ela fazer. Ele pensou, tentando conduzir seus pensamentos em uma determinada direção. Bem, Nadia me mataria se eu a convidasse para ser minha esposa, pensou ele, sentindo a aura ameaçadora da garota parada a poucos metros de distância. Ela está disposta a ceder quando se trata de lidaria. Prefiro não abusar mais da minha sorte, pensou Mateu enquanto voltava a focar os olhos no rosto de seu Júnior. Mesmo que seja a escolha mais racional em nossa situação atual, ele pensou antes de balançar a cabeça. Primeiro, você pode me lembrar, qual é o seu nome mesmo? Mateu perguntou, apenas para ganhar um pouco mais de tempo. Embora eles nunca tivessem se falado antes, para não falar sobre estar na base de um nome em uma conversa, ele ainda sabia como esse Júnior dele era chamado. Afinal, ela era uma das poucas garotas que a maioria da população possuidora de pau da escola cobiçava. E era fato que nem mesmo seu namorado poderia mudar. Pensando naquele cara, a direção dos pensamentos de Mateu mudou de repente. Onde ele está? O jovem se perguntou, movendo um pouco os olhos enquanto examinava os arredores. Normalmente, esses dois seriam inseparáveis. Era assim que eles agiam antes do apocalipse. E assim eram desde que se juntaram ao grupo de Mateu. E ainda, bem neste momento, quando a garota estava claramente vulnerável pela forma como ela agia, o cara estava longe de ser visto. Lá está ele, pensou Mateu quando seus olhos finalmente localizaram a pessoa em questão. Ele ficou na parte de trás, descansando as costas contra uma das poucas paredes que ficaram de pé no térreo da escola. Sua cabeça estava abaixada e seus olhos pareciam estar apontados para o chão. Mas havia algo em sua aura que Mateu simplesmente não conseguia entender. Ou melhor, isso mesmo fez Mateu acreditar que esse homem Júnior observou e ouviu cada detalhe de sua conversa com a namorada daquele cara. Eu sou Carol, a Barrani, pela misericórdia de Deus, não lembro se eu trouxe o nome dela de volta antes. Se eu trouxe, diga-me nos comentários onde eu vou consertar, mesmo que esse nome em particular seja bem iluminada, a garota respondeu após um momento de hesitação. Ela então agarrou os lados opostos de sua camisa antes de dobrar um pouco os joelhos em uma pequena e fofa reverência. E o que você acha que poderia fazer, Carol? Mateu perguntou, tirando o namorado da garota de sua mente enquanto voltava a se concentrar na garota. Escolher os núcleos vitais para mim já é uma grande ajuda, acrescentou sem pestanejar. Era um trabalho estúpido que até mesmo alguém com metade de seus membros poderia completar. E, no entanto, era um trabalho tedioso, chato e demorado. Um trabalho que eles não podiam se dar ao luxo de pular. Ela não parece burro bastante para não perceber, pensou Mateu, ainda intrigado com o pedido da garota. No entanto, o jovem levou apenas um mero momento para balançar a cabeça enquanto sua mente se enchia de autocrítica. Não posso supor que eles já saibam tudo o que eu já sei, ele percebeu, mudando a perspectiva com que olhava para a garota. Não estou falando de tarefas domésticas. Carol protestou, cerrando os punhos. Qual é o problema, então? Mateu perguntou, realmente intrigado. Ela quer ajudar, mas não está falando em ajudar? Ele pensou, inclinando a cabeça ligeiramente para o lado. Então, Mateu soltou um suspiro cansado. Acho que os sábios antigos estavam certos quando afirmaram que as mulheres são um mistério que nunca deve ser compreendido, pensou ele.
Eu quero ficar mais forte. Carol finalmente revelou um câncer que enfraqueceu sua alma. Você tem esse seu sistema, Nadia. Lily e Dari estão de alguma forma incluídas nele. Até Sasa parece ter um. A garota listou todos os membros do grupo de Mateu, menos ela mesma. Não tenho ideia de por que você está trazendo isso à tona agora, respondeu Mateu quando um suor frio apareceu em suas costas. Cortesia de um olhar mortal com o qual Nadia penetrou em Mateu. No momento, tudo o que posso fazer é me fazer de bobo, e em casa Nadia não vai me culpar por isso depois, pensou Mateu, forçando um sorriso confuso nos lábios. Só ouvi um pouco, mas acredito que seja o suficiente, disse Carol enquanto um olhar de determinação apareceu em seu rosto. É algo relacionado a esposas, não é? Ela apontou para a consternação clara, embora muda, de Nadia. Mateu murmurou, ainda decidido a se fazer de bobo. Entre a carne jovem dessa garota e a enfurecedora Nadia com quem ele já tinha uma coisa boa. Sem falar nos encantos abundantes das duas garotas que Nadia estava começando a aceitar de alguma forma. As desvantagens de acompanhar o rumo dessa discussão superavam em muito os benefícios potenciais. Em outras palavras, Carol balançou a cabeça antes de finalmente erguer a cabeça e olhar diretamente nos olhos de Mateu. Eu quero que você me faça sua esposa para que eu possa ficar mais forte também, ela disse. Carol então voltou os olhos para Nadia como se quisesse enfrentá-la. Não é assim que você conseguiu esses seus poderes estranhos? Ela perguntou, inclinando a cabeça para o lado quando um flash de brilho apareceu atrás de seus olhos. Mateu congelou por um momento quando uma má premonição apareceu em sua mente. Sua compreensão e julgamento atuais dessa garota eram bastante simplistas e brutais. Aos olhos de Mateu, Carol não passava de uma boneca fofa que fazia metade da população da escola salivar. Mas uma boneca sem muita coisa para seu cérebro. E, no entanto, por um momento, ele sentiu como se realmente houvesse mais nessa pequena garota do que ela mesma permitia que o resto do mundo percebesse. Admitiu Nadia sem hesitar um segundo. Todo o meu poder vem do meu querido sistema, ela disse antes de cruzar os braços sobre o peito. Então, eu quero me tornar sua esposa também, afirmou Carol enquanto ela mais uma vez olhava diretamente nos olhos de Mateu. Acho que o gato já saiu do saco, pensou o jovem enquanto baixava as pálpebras por um breve momento. Eu não acho que seu namorado vai endossar essa ideia, disse Mateu, olhando abertamente para o cara atrás. E não é como se eu já soubesse exatamente o que precisa acontecer para você se tornar minha esposa, ele acrescentou, apenas para balançar a cabeça. Não é como se simplesmente aceitar sua proposta fosse suficiente, afirmou ele, apenas para desviar os olhos. Confie em mim, eu já testei isso. Eu não me importo, Carol disse com um olhar resoluto por trás dos olhos. Neste mundo, a fofura não importa mais. Se eu quiser continuar viva, preciso ficar mais forte, afirmou ela, apenas para cerrar os punhos novamente. Não importa o custo. Bem, Mateu cruzou as mãos sobre o peito enquanto balançava a cabeça mais uma vez. É tudo bom e elegante, mas para ser honesto, agora, eu não dou a mínima, ele admitiu enquanto balançava os ombros. E para ser totalmente honesto, eu não dou a mínima para os seus desejos também, ele acrescentou, sem esconder sua honestidade brutal. Agora, tudo o que eu quero. Mateu se virou e deu alguns passos para frente, apenas para agarrar a mão de Nadia. Ele então virou a cabeça e lançou um último olhar para a garota. É tomar banho e aproveitar meu tempo com minha primeira esposa. Levelingo Weavers capítulo 74. Vamos nos levar. R18, do Cachorro para Mulheres. Nadia murmurou debaixo do nariz quando os dois se aproximaram e se distanciaram um pouco de um casal de calouros. No entanto, embora sua voz estivesse claramente descontente, Nadia não soltou a mão de Mateu. Você não vai deixar uma única bunda passar sem foder, não é? Nadia continuou a reclamar em voz baixa, como se estivesse preocupada que aumentar o volume de suas palavras a tornasse muito negativa. Fiz o meu melhor para segurá-la, disse Mateu antes de soltar um suspiro.
Eu sei que não tenho culpa aqui, mas também não posso culpar Nadia por se sentir ansiosa, pensou Mateu, pegando o sussurro raivoso de Nadia em seus ombros e simplesmente sofrendo com isso. Foi essa garota que ele sacrificou sua vida para proteger em sua primeira tentativa. Foi com Nadia que Mateu teve muitas memórias. Foi a garota ao seu lado que Mateu teve uma queda por anos. E era exatamente a garota cuja mão Mateu segurava que ele acreditava estar fora de seu alcance no passado. Pensar que viria agradecer o apocalipse por ter começado, pensou Mateu, mordendo os lábios na tentativa de impedi-los de revelar acidentalmente aquele pensamento. Antes que os pensamentos de Mateu pudessem complicar demais e colocar sua alma em desordem, o destino veio com uma mão amiga. Porque antes que seus pensamentos pudessem se transformar em uma confusão maior, os dois finalmente chegaram aos chuveiros. Os sons da água caindo no chão de vidro fizeram Mateu saber que Leila e Daria realmente não se incomodaram em esperar que eles começassem. Também permitiu que o jovem julgasse qual parte dos chuveiros aquelas duas garotas ocupavam. Vamos para os chuveiros privados, Mateu sugeriu em voz baixa. Mesmo que ele já tenha jogado fora a marca da Virgem, ele não estava tão confortável em convidar sua maldita paixão para um banho compartilhado. Obrigado, Nadia disse de repente, abraçando-se mais perto do lado do jovem. Mateu tremeu um pouco, não esperando que a garota matasse seu humor raivoso de antes e virasse fofinha em tão pouco tempo. Mas pelo que você está me agradecendo? Ele perguntou, esperando entender um pouco melhor a garota. Por brincar com o meu egoísmo, Nadia explicou seus pensamentos enquanto esfregava as mãos no braço de Mateu. Por ir junto e organizar algum tempo só para nós dois, ela acrescentou em um sussurro fugaz. Ah, então é disso que você está falando. Mateu ganhou algum tempo com aquelas frases vazias. No entanto, mesmo depois que sua voz sumiu, ele não conseguia descobrir o que deveria dizer a seguir. E mesmo que os dois tenham diminuído a velocidade no momento em que Nadia se abraçou a Mateu, eles poderiam parar por mais tempo. Porque antes que Mateu pudesse reunir seus pensamentos ou sua coragem para dizer algo, eles já haviam chegado ao final do corredor onde as portas para um dos 3 banheiros privativos podiam ser encontradas. Vamos entrar? Mateus perguntou. Sua voz tremeu ao fazê-lo, revelando quão ansioso ele estava. Mesmo sendo eu quem criou esta oportunidade. Mateu pensou, amaldiçoando sua própria covardia em seus pensamentos. Como posso agir tão incerto agora? Ele pensou. E a resposta a essa pergunta acabou sendo bastante simples. Se eu quiser permanecer fiel a mim mesmo, não posso agir assim, decidiu Mateu. Então ele respirou fundo, ergueu os olhos e abriu as portas do chuveiro, puxando a garota. A mão dela é tão delicada, pensou Mateu, semicerrando os olhos enquanto lutava contra o desejo de acariciar a garota de todas as maneiras ou formas possíveis. Sempre haverá tempo para ser adorável, pensou Mateu, apertando um pouco mais os dedos sobre a mão de Nadia. Mas a chance dela agir como vadia, tudo para mim? Ele pensou, apenas para sentir um latejar familiar em suas calças. Vamos começar, então? Mateu perguntou, virando-se e lançando um olhar diretamente nos olhos profundos de Nadia. No entanto, em vez de empurrar mais, Mateu soltou a mão da garota antes de dar um passo para trás. Ele então descansou as costas contra a borda de uma pequena pia e cruzou os braços sobre o peito. Quero dizer, Nadia murmurou enquanto desviava os olhos. O que você quer que eu faça? Ela então perguntou, voltando os olhos para o rosto de Mateu com um olhar adorável de um animal perdido. Como ela pode ser tão fofa? Mateu perguntou, resistindo ao desejo de apertar seu coração. A leve perplexidade, confusão, embaraço e um toque de excitação. Todas essas emoções e muito mais podiam ser vistas na expressão incerta de Nadia enquanto ela esperava a resposta de Mateu como se fosse algum tipo de veredicto criminal. Eu já não disse isso. Mateu perguntou, um sorriso malicioso aparecendo em seu rosto enquanto ele inclinava a cabeça ligeiramente para o lado. Eu quero que você me mostre exatamente como você se masturba. Ele explicou seu desejo de antes. E então,
Com os braços ainda cruzados sobre o peito, Mateu deu um passo à frente. A princípio, ele continuou a olhar a garota no rosto enquanto se aproximava cada vez mais. Apenas para parar bem quando eles estavam prestes a colidir. Droga, isso foi difícil, pensou Mateu, fazendo o possível para não revelar o estado de sua alma para a garota. Se Nadia soubesse como ele se sentia ao provocá-la assim, ela nunca reagiria da maneira que Mateu queria. Ele então trouxe seus lábios para cima, pairando com eles apenas uma polegada de distância da pele e do rosto da garota. E eu vou me certificar de observar cada detalhe, Mateu sussurrou quando ele levou seus lábios ao ouvido da garota. E então, como se nada tivesse acontecido, Mateu deu um passo para trás, voltando para sua posição na beira da pia. Oh, o sorriso nos lábios de Mateu só aumentou. Quero que você explique tudo o que fará, ele pediu, apenas para inclinar a cabeça para o lado quando seu sorriso atingiu o auge. Sabe, eu quero saber exatamente do que você gosta, quais são seus pontos fracos, onde você é sensível. Mateu permitiu que sua voz desaparecesse lentamente no ar ecoante do banheiro. Nadia hesitou, seu rosto totalmente coberto por um rubor intenso. Eu começaria. Ela tentou se explicar quando começou a se contorcer um pouco. Nadia então respirou fundo e fechou os olhos, prendendo o ar nos pulmões por um tempo. Tampão, tampão, tampão. O eco distante de seu batimento cardíaco rápido chegou aos ouvidos de Mateu. Ah! Nadia soltou o ar de seus pulmões quando abriu os olhos. O pânico de antes estava longe de ser visto, substituído por determinação. Normalmente, eu começaria pensando em você, revelou Nadia enquanto levava as mãos ao pescoço. Eu então imaginaria nós dois em situações diferentes. Dormir juntos. Comendo juntos, abraçados juntos. Ela continuou a revelar seus pensamentos secretos enquanto sua mão começava a se mover para o peito. Um momento depois, os dedos de Nadia se fecharam, cravando-se na carne de seu peito, ignorando a resistência de suas roupas no caminho. Nadia engoliu um gole de saliva. Eu imaginaria ter você me abraçando por trás enquanto apalpava meu peito. A voz de Nadia tornou-se cada vez mais emotiva enquanto os movimentos de seus dedos se tornavam ligeiramente frenéticos. Ela agarrava seu próprio peito repetidamente enquanto sua respiração ficava mais rápida a cada segundo que passava. Então, Nadia sussurrou, uma de suas mãos deslizando para baixo em seu estômago e depois para baixo, em direção à sua saia. Espere um momento. Mateu interveio de repente. Apesar de quão pesado seu coração estava. Eu não acho saudável se você continuar com todo esse sangue em você. Ele apontou antes de dar um passo à frente e esticar as mãos. Mateu então agarrou as roupas de Nadia pelos ombros. Apenas para puxar as mangas de sua camisa para os lados e deixá-la cair livremente. No início, a camisa de Nadia esticou no peito, recusando-se a cair mais. Só para a menina mexer um pouco os ombros. A primeira camada de roupa caiu do corpo de Nadia, revelando seus seios deliciosos. Lá embaixo também, Mateu acrescentou em um tom trêmulo, apenas para engolir um gole de saliva enquanto agarrava a barra da saia de Nadia. Porque eu sinto que há algo de errado em apenas puxar as roupas dela para baixo. Mateu pensou, revelando esse novo e estranho prazer enquanto matava sua hesitação e despia a garota ainda mais. Desde sua curta aventura no escritório autônomo, Nadia não se preocupou em usar calcinha. E com a camisa e a saia agora no chão, só restou sangue para cobrir seus encantos. Acho que devemos nos lavar antes de continuar, Mateu apontou enquanto segurava a maçaneta do chuveiro e abria a torneira. Um jato de água espirrou para fora do dispositivo, lançando uma série caótica de gotas de água por todo o lugar. Vamos esperar um segundo, pensou Mateu, esperando que a água esquentasse o suficiente, antes de finalmente mover o chuveiro e direcionar a água direto para a pele ensanguentada de Nadia. Agora então, Mateu disse enquanto colocava o chuveiro na mão esquerda apenas para estender a mão e agarrar o peito de Nadia com a mão direita. A suavidade insana e o calor do peito de sua paixão subiram instantaneamente à sua cabeça, fazendo com que outra cabeça dele se levantasse lentamente.
Vamos nos lavar? Levelingo IV75 cumprindo o pedido de Mateu, R18. Isso é surpreendentemente bom, Nadia murmurou com um leve gemido de prazer. Ela descansou contra o peito de Mateu, permitindo que o jato de água lavasse o sangue de seu corpo enquanto a mão de Mateu esfregava um sabonete escolar barato em sua pele. E também estamos economizando água, comentou Mateu. Ter sua paixão e um amigo de longa data abraçando-o nu, encharcado e coberto de espuma do sabonete fez com que Mateu mal conseguisse pensar. O calor de Nadia, a maciez de sua pele, as pequenas contrações que a sacudiam sempre que Mateu esfregava a mão nas costas dela com um pouco mais de força. É uma pena que nunca tivemos esse tipo de relacionamento antes de o mundo enlouquecer, murmurou Mateu. Não era um assunto que ele queria tocar com sua garota enquanto eles tomavam banho quente juntos. No entanto, com a mente cheia de como ela estava perto dele, Mateu não conseguia mais controlar seus pensamentos. É mesmo, Nadia murmurou, apenas para de repente levantar as mãos e colocá-las no peito do jovem. Ela então se afastou, trazendo seu peito à vista de Mateu enquanto permitia que a água fluísse por suas curvas. No entanto, em vez de dizer algo ou mesmo tentar seduzir seu parceiro, Nadia simplesmente estendeu a mão para a gola da camisa de Mateu antes de puxá-la para cima. Vamos esquecer todos aqueles zumbis de o apocalipse por enquanto, ela disse quando o peito nu de Mateu apareceu. Não havia sinal da fina camada de gordura que cobria seus músculos apenas algumas horas atrás. Parece que crescer ao longo do sistema tem alguns efeitos físicos em meu corpo, percebeu Mateu. Sua atenção então voou de volta para a beleza nua e úmida ao alcance de seus braços. Nadia então inclinou a cabeça para a frente, usando a água e o sabão das mãos para lavar bem todo o sangue da lateral do pescoço de Mateu. E então, como se fosse uma vampira, ela levou os lábios ao pedaço de pele do jovem que ela limpou. Ah! Mateu soltou um pequeno gemido de dor quando Nadia chupou fortemente sua pele, apenas para então afastar seus lábios. E bem nesse momento, quando a mente dele estava ocupada com o ataque brincalhão dela, Nadia moveu as mãos para a barra da calça de Mateu. Vamos nos livrar disso também, ela sussurrou enquanto mantinha a cabeça no canto entre o pescoço e o ombro de Mateu. Mas suas mãos só podiam alcançar até certo ponto. Depois de lutar por um tempo para puxar para baixo as calças de Mateu devido à sua ereção já esticá-las para frente, Nadia soltou o pano em seus dedos. Ela então levantou o joelho esquerdo, esfregando a parte interna da coxa contra a perna de Mateu enquanto colocava o pé sobre as calças abaixadas de Mateu, apenas para descer, trazendo-as totalmente para baixo. Agora, Nadia sussurrou, movendo as mãos atrás das costas de Mateu apenas para usá-las para se puxar direto para o peito dele. Podemos nos lavar adequadamente. Como se estivesse ansiosa para adicionar um pouco de vapor ao banho relativamente frio, Nadia começou a mover o corpo para cima e para baixo, lavando a sujeira de Mateu com a própria pele. Droga! Mateu soltou um pequeno gemido de prazer quando a suavidade arrogante de Nadia o forçou a um profundo relaxamento. Havia algo primitivo, mas satisfatório, em ter alguém que ele amava para sair de seu caminho assim por ele. E obviamente havia o simples prazer de sentir o toque de Nadia em toda a sua pele ou ver como seus seios cobertos de espuma se achatavam contra seu peito. Posso sentir os mamilos dela, pensou Mateu, semicerrando os olhos enquanto tentava combater o prazer dominador. No entanto, apesar de todas as suas tentativas de manter a calma, as joias de sua linhagem tinham outros planos. Assim, não demorou muito para que seu pênis já ereto atingisse uma nova grandeza, como se esperasse estrelar um comercial de algumas pílulas azuis obscuras. Nadia também não precisou de muito tempo para perceber esse fato. E o que foi ainda mais interessante foi como seu corpo se contraiu e como um sorriso momentâneo brilhou em seus lábios quando ela pareceu entender a situação. Devemos? Nadia perguntou em um sussurro adorável enquanto enfiava uma de suas mãos entre seus estômagos apenas para estender a mão e agarrar o eixo do orgulho de Mateu. Limpar este menino também? A voz de Nadia encheu o cérebro de Mateu apenas para derretê-lo como uma espécie de ácido horrível.
juntamente com o súbito prazer de seus dedos fechando delicadamente seu domínio sobre o júnior dele, Nadia efetivamente fritou o cérebro de Mateo. No entanto, ela estava um pouco adiantada. Se ela esperasse um pouco mais pelo ato fortemente sexual de se esfregar um no outro para baixar a guarda de Mateo ainda mais, talvez ela pudesse se safar. Mas a pressa de Nadia provou ser a ruína de suas tentativas. Ele então a empurrou gentilmente. Droga! Mateo cerrou os dentes quando a mão de Nadia deslizou para cima de sua coisa, apenas para a garota soltar quando Mateo a empurrou longe o suficiente. Esse único movimento por si só foi suficiente para trazê-lo perto do limite de sua resiliência. Nadia apenas gemeu de surpresa quando ela não podia mais sentir a ereção de Mateo em suas mãos. Viemos aqui para fazer algo específico, não é? Mateo disse em voz baixa enquanto um pequeno sorriso tremia em seus lábios. Ele então abaixou as mãos e deu 2 passos para trás, voltando ao seu lugar na beira da pia. Você está mesmo? Nadia murmurou, o choque em seu rosto lentamente dando lugar a uma luxúria intensa. E sem dizer mais nada, as mãos de Naida se moveram para o peito coberto de espuma enquanto ela começava a enfiar os dedos neles, esfregar os mamilos e até puxá-los levemente. Que adorável, Mateo murmurou enquanto trazia sua própria mão para seu júnior antes de começar a se masturbar lentamente. Preciso ter cuidado apenas para me manter perto do limite, pensou ele, já traçando um plano de como tornar essa experiência a melhor possível para os dois. Nadia de repente moveu uma das mãos para baixo, deslizando-a lentamente em direção à virilha. No entanto, em vez de se observar, ela fixou os olhos no topo do pau de Mateo, que já brilhava com todo o pré-sêmen que o cobria. Eu acho que você esqueceu de narrar o que está fazendo, Mateo apontou quando notou a garota lambendo os lábios limpos. Oh! A garota pulou um pouco, a voz de Mateo tremendo um pouco da luxúria que nublava seu cérebro. Ela então mordeu os lábios enquanto o rubor em suas bochechas só aumentava. Quando eu começava a ficar excitado, eu movia minha mão para baixo. Nadia superou corajosamente a provação. E então eu começava a me tocar enquanto imaginava que minha mão era realmente a sua, disse ela, desviando os olhos quando o constrangimento se tornou demais. Entendo, Mateo murmurou, deixando seu pau sozinho quando ele deu um passo para trás em direção à garota apenas para então cobrir a mão abaixada de Nadia com a sua. E então? Ele perguntou, assim que a garota começou a brincar com seu clitóris. Nadia gemeu um pouco quando Mateo fez questão de transformar seus sonhos em realidade. Eu então enfiaria meu dedo dentro. Mateo transformou a narração de Nadia nas direções que ele deveria seguir. Como tal, quando ela mencionou empurrar um dedo para dentro, ele ficou mais do que feliz em obedecer. Está tão molhado, pensou ele quando a umidade espessa das entranhas da garota serviu para transferir o calor interior de Nadia para seu dedo. No entanto, este também foi o ponto em que Mateo não podia mais apenas seguir os sonhos de Nadia. Porque antes que Nadia pudesse pronunciar uma única palavra, Mateo começou a esfregar suas entranhas com o dedo. Foda-se, Nadia sussurrou quando seus joelhos se recusaram a cooperar, fazendo a garota simplesmente cair sobre o peito de Mateo, deixando a tarefa de mantê-la em pé para a mão esquerda de Mateo, que agarrou a garota pela bunda. Fraca demais para se levantar sozinha, Nadia apoiou a cabeça no ombro de Mateo. E enquanto ele continuava a deixar seu dedo ir à loucura dentro dela, o corpo de Nadia rapidamente começou a se contrair em um ritmo cada vez maior. Nadia murmurou, apenas para sua voz falhar quando ela soltou outro gemido. Ela tentou novamente, sua voz ficando ainda mais mansa do que antes. Sim. Mateo de repente tirou o dedo da boceta da garota, julgando-a mais do que pronta para mais. No entanto, em vez de empurrar mais, Mateo ergueu a mão e pousou-a na bochecha da garota. Não assim, Nadia implorou enquanto ela obedientemente levantava o rosto e olhava para Mateo com os olhos marejados. Não com a sua mão, ela implorou enquanto olhava diretamente nos olhos de Mateo. Oh meu Deus! Mateo só conseguiu dizer uma oração interior quando se deparou com um pedido tão direto.
Dizer que ele estava no limite seria uma subestimação grosseira. Apenas observar Nadia reagir aos dedos dele foi o suficiente para deixá-lo pronto e ansioso para partir. Tê-la ocasionalmente esfregando sua carne contra a pele dele só tornava a tarefa de segurá-la ainda mais assustadora. E quando combinado com sua expressão chorosa e implorando abertamente: "Como você gostaria que eu te levasse?" Mateus sussurrou sua pergunta enquanto mantinha contato visual com a garota. Foi constrangedor para os dois. Mas o jovem estava determinado a ver todo o embaraço que Nadia tinha a oferecer. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.